Cá estamos com o autor do livro Volta Redonda, Lírica Significativa de Infinito, na cidade de Ilhéus, hoje, exatamente dia 12 de janeiro de 2013. E cá eu ando ficando louco. Oi. Diga a história desse livro, no sentido de como você criou ele, quando foi. Sei que um pouco nasceu na moradia da Unicamp, você foi aluno lá da Unicamp. Conte-me sobre a sua trajetória relacionada a esse livro. O livro foi escrito em 1998, na B10, e foi um alívio dos pensamentos que perturbavam a minha mente, foi uma exteriorização dos pensamentos. Enquanto as pessoas estudavam, se divertiam, eu estava lá escrevendo, me divertindo na solidão. São reminiscências da minha adolescência em Volta Redonda, no início da década de 80, área de segurança nacional. E ele saiu muito rápido, as ideias estavam interferindo no meu dia a dia. Depois do escrito, a minha vida ficou mais leve. Depois teve várias revisões, eu tirei a pontuação em 2008. 10 anos depois tirei a pontuação. Ficou mais difícil, mais hermético. Guerrilha urbana, amor, área de segurança nacional. Uma coisa interessante do seu livro, que enquanto leitor e editor, uma coisa que você falou, é um livro super hermético, de uma leitura que exige um certo tempo, um certo esforço, e que isso me remete ao esforço de encarar a solidão do outro. Não é uma coisa trivial, não é uma coisa trivial para assim, o corpo está solitário só. Lendo seu livro é uma coisa assim, como é difícil alcançar a solidão do outro, nesse caso você. E vem cá, por que essa escolha de tirar os acentos, tirar as vírgulas? Então, o livro, muito bem, foi escrito em 98, na época não, mas depois isso se tornou um estilo. Os outros livros escritos já vieram sem pontuação, porque as ideias vêm muito rápido na minha cabeça. E a pontuação era um impedimento, um retardamento da exteriorização das ideias. Então os outros livros que estão no computador já vieram sem pontuação. E esse eu quis adaptá-lo, foi o primeiro, que é o primeiro, adaptá-lo a esse estilo. Uma coisa importante, que isso que ele falou muito bem, é um livro da solidão, é um livro difícil, um livro talvez até da minha solidão em Volta Redonda na época e da minha solidão em Campinas na época. Apesar de estar cheio de estudantes em Campinas, a solidão é essencial. E a minha felicidade na época era escrever o livro e não ficar conversando com as pessoas. Eu abandonava o diálogo, a dialética e ia para a escrita solitária. As pessoas me chamavam para sair, eu não saía e ficava escrevendo livros. E, bem, é um livro sobre Volta Redonda, não que seja sobre Volta Redonda, existe... minha visão, uma visão ficcional. Sua visão ficcional, que você mistura Merleau-Ponty com a usina, você mistura Nietzsche está vivendo ali perto da usina, junto com a Dona Alga, sua mãe, mas você falou de uma solidão em Volta Redonda. Eu sempre captei que fosse uma solidão sua em Campinas. Também, os dois. A solidão Volta Redondense reverberando em Campinas. Ainda dentro de mim em Campinas. Berrando dentro de mim.
gritando dentro de mim. Solidão em Volta Redonda, uma cidade operária, onde eu não queria ser operário, onde eu fugi de ser operário. Os meus pais queriam que eu fosse para a CSN e eu nunca quis. Queria, né? E era solidão lá de um bairro operário e eu negando esse operariado enquanto realidade em mim, mas ele se impondo como real, externo, impossível de ser negado. Então ele está aqui, né, tipo um acerto de conta, né, tipo, por que eu não virei operário da CSN? Interessante. E os meus amigos de infância viraram, então se aposentando agora. Um deles se aposentou, outro foi para São Paulo e o outro está se aposentando agora, que era o meu caminho. Ao invés de virar esse operário da CSN, eu fui para Campinas, fiz filosofia e no quarto ano de filosofia escrevi esse livro. Acerto de contas. Não é uma, na época foi negação, mas em Campinas foi uma afirmação. E por que fazer essa afirmação através desses personagens fictícios? É o que me veio, né? É a ordenação na minha cabeça, é o que eu consegui fazer, né? É uma ficção, né? Bem, você poderia falar um pouco desses personagens? Do livro? Não do livro, quer dizer, os autores. Que tem o Ptolomeu, tem a Heliodora. Eu escrevi um livro depois da leitura dos primeiros filósofos. Isso influenciou, né? Enriqueceu a escrita. Eu estava me graduando em filosofia. E as referências dos filósofos. O primeiro ano é antiga, o segundo ano medieval. Acho que o interessante no livro é que a Volta Redonda, a volta virou personagem. Mas mais interessante do que eu quero que as pessoas percebam e lerem, os poucos que lerem esse livro, espero, perceber a volta que é o Rio, né, Paraíba do Sul, como personagem do livro fundamental. Não só os personagens reais que estão lá até hoje, como Guimarães Rosa, fala de Manuelzão e Miguelinho, eu também remeto a os personagens que estão vivos ainda, alguns, lá, alguns não. Mas eu acho que a diferença do livro é a volta de Volta Redonda ser um personagem fundamental no livro. Cíclica, uma volta lírica, não só do Rio, muito mais que o Rio. Invade a usina, invade o livro como um realismo fantástico, né? E influencia a guerrilha urbana durante o regime militar brasileiro que durou até 85. Acho que agora, mais para finalizar essa entrevista, fale um pouco sobre essa dedicatória. Você dedica aos 50. Então, mas que deu 50 que a gente pôs na sua casa? Colocamos aqui, ó. Eu vi ali. Próxima página. Esse 50. Então, o Vladimir está um pouco mudado, ó. Aos fucilados na CSN. Então, cadê? Desculpe. Então, muito me chamou a atenção a mídia burguesa divulgar na época que apenas 3 operários lá morreram. De acordo com meus amigos de infância, que eu já estava em Campinas, fui lá em Volta Redonda na época, uns dias depois da invasão, da greve. Os meus amigos lá de infância disseram que foram no mínimo 50 assassinados, muito
mais que os divulgados pela mídia burguesa. E que, olha só que interessante, eles vieram de Resende, da AMAN, Academia Militar de Segurança Negra, os recrutas. Dentro da CSN foram os recrutas. Os oficiais não entraram para matar o operário. Então, esses recrutas disseram na época que eles viam os tios deles lá. Que muitos eram de Volta Redonda, estavam servindo na mão, mas eram de Volta Redonda. São 50 quilômetros. Então, como é que eu vou atirar no meu tio? Como é que eu vou atirar no meu irmão que é operário? Aí o que fizeram? Apagaram a luz. Ligaram a luz da CSN à noite e mandaram atirar sem ninguém ver. Eles atirando a esmo. Então, no mínimo 50 que foi culpado. Isso muito me assustou.